importante nessa aula é você entender como é que isso afeta requisitos. Para começar, vamos falar do seu trabalho quando você está fazendo requisitos. Na abordagem tradicional, a maior parte do trabalho vai ser feita no início de uma iniciativa. Ou seja, você vai entender todos os requisitos para depois poder ser feito o design e a construção. Durante o design e a construção, você provavelmente vai precisar ajudar as pessoas esclarecendo requisitos, ou se tiver alguma necessidade de mudança, você vai estar ali para ajudar. Que é bem diferente na abordagem ágil. Na abordagem ágil, você vai estar trabalhando com requisitos mais ou menos o projeto inteiro, onde você vai ter uma visão bem macro deles desde o início, mas você vai aprofundando só nos requisitos que vão ser construídos naquela etapa. Pensando na minha metáfora ali do negócio dos biscoitos, no início você está definindo requisitos para o biscoito, depois para a venda de biscoito, depois para o comércio de biscoito, depois para a loja de biscoito e assim por diante. Os requisitos vão ser detalhados só para a parte do negócio que você está focando a cada momento. Com relação à documentação do produto que vai ser entregue, na abordagem tradicional, antes de construir, eu detalho toda a documentação do produto. A documentação do produto é o insumo para a construção, como se fosse a planta do prédio, com planta hidráulica, planta elétrica, planta estrutural, todos esses detalhes são insumos para quem vai construir o prédio. No caso da abordagem ágil, isso é um pouco diferente. O que eu vou ter antes de construir não é o detalhamento de toda a documentação do produto, eu tenho só os requisitos de um ponto de vista mais macro, de aonde eu quero chegar. A construção é que vai ser responsável por criar não só o produto final, mas a documentação desse produto. Pelo menos deveria ser. É muito importante que ao final de uma iniciativa que criou um produto, seja esse produto um software, um equipamento, um processo de negócio, que você tenha a documentação disso, porque depois você vai ter que dar manutenção. A iniciativa termina, mas o produto continua. Muitas iniciativas falham por falta de documentação de produto. Seja em iniciativas ágeis, porque não criam só o produto e acham que isso é suficiente, ou seja em iniciativas tradicionais que constroem alguma coisa um pouquinho diferente do que estava documentado e não atualizam a documentação do produto. Garanta que ao final da sua iniciativa, você não tenha só produto pronto, mas você tenha a documentação desse produto. Com relação à formalidade ou ao nível de formalismo dos requisitos. Nas abordagens tradicionais, como você está trabalhando com escopo fechado, os requisitos são um insumo para fechar o seu contrato entre provedor e consumidor. Portanto, eles são bem mais formais e mais detalhados. Já na abordagem ágil, a tendência é que o contrato seja fechado por outra coisa que não o escopo. Por valor, por prazo, por tempo, por esforço, alguma outra métrica. Então os requisitos são muito menos formais. Você trabalha muito mais com a conversa, pessoa a pessoa. Os requisitos, portanto, vão ser muito menos detalhados. Com relação à priorização dos requisitos. Lá no método tradicional, você vai pegar todos os requisitos e buscar priorizá-los por uma ordem de importância. O que é mais importante, o que é menos importante. Idealmente, isso numa filinha ordenada. Nem sempre você vai conseguir assim, mas pelo menos isso é o ideal. E aí você vai avaliar quanto que você tem de prazo e quanto você pode gastar e traçar uma faixa de corte. E aí você vai dizer, ó, isso aqui está dentro do escopo e esses aqui ficaram fora do escopo, a não ser que a gente consiga mais dinheiro ou mais prazo. Se não, está fora do escopo, pelo menos dessa iniciativa. A priorização é o que define o que entra ou sai do escopo. Na abordagem ágil, isso é um pouquinho diferente, porque você vai trabalhar com um backlog de requisitos. Pensa nesse backlog como uma bacia que está entrando requisitos ali o tempo todo. Você vai olhar para aquele caldeirão de requisitos e selecionar o que é mais importante, o que mais agrega valor e que a gente deveria fazer primeiro. E aí você vai buscar atender esses requisitos, entregar alguma parte do que você prometeu e aprender com essa entrega. Puxa vida, agora que a gente percebeu que os nossos biscoitos são gostosos, qual é o próximo passo? Baseado nesse aprendizado, eu vou repriorizar o meu caldeirão de requisitos e ver o que é o mais importante agora. Não necessariamente é o que era mais importante antes da gente ter aprendido. Ou seja, a gente está aprendendo e continuamente repriorizando os nossos requisitos, selecionando sempre aquele que faz mais sentido nesse momento da seleção. Trabalhar com ciclos curtos é a chave do aprendizado contínuo.
como é que fica a gestão de mudanças, se a gente precisar mudar alguma coisa. No caso das abordagens tradicionais, você tem lá o PGP, ou Plano de Gerenciamento do Projeto. Ali você planejou o prazo, as atividades que vão ser feitas, como é que você vai lidar com os riscos, os custos, tá tudo muito bem planejadinho. Se alguma coisa precisar mudar, aí você vai avaliar no seu triângulo das restrições entre escopo, prazo e custo, qual o impacto da mudança. Se vai aumentar o escopo, puxa vida, isso pode afetar o prazo, ou talvez tenha mais custo. Se vai diminuir o custo, o que é que isso vai afetar no escopo, no prazo? Todas essas relações precisam ser muito bem balanceadas e isso vai gerar uma nova versão do seu plano de gerenciamento de projetos, que precisa ser aprovada aí pelas pessoas que têm autoridade para isso. Fazer uma mudança na abordagem tradicional tem que avaliar o replanejamento do todo, porque isso pode causar grandes impactos. Na abordagem ágil, mudança é o dia a dia, porque os requisitos vão estar entrando no backlog o tempo todo. O que vai acontecer é que eu vou evitar de fazer mudanças dentro dos ciclos curtos. O ciclo curto, tenta pensar ele como se fosse uma pequena abordagem tradicional, mas a cada virada de ciclo eu posso repriorizar os requisitos. E isso vai ser mudança. Eu estou atendendo e priorizando. A entrega de produto, ela acontece de maneira incremental, que a gente diz que está produzindo um produto de forma incremental. E durante esses incrementos, lidar com a mudança é o dia a dia das abordagens ágeis. E quem é que pode autorizar uma mudança? A abordagem tradicional normalmente é aplicada em organizações onde a autoridade para a mudança é descentralizada. Ou seja, se você quiser inserir um novo requisito, alterar o prazo ou o custo, você vai depender da aprovação de vários departamentos e várias áreas que vão ter que analisar e dar o seu aval dizendo se pode ou não pode mudar. As abordagens ágeis trabalham com uma perspectiva um pouco diferente, onde eu tenho uma autoridade centralizada de quem vai dizer se pode ou não pode mudar. Isso dá ao provedor muito mais autonomia. Eu tenho um cara que é como se ele fosse o dono do escopo. E ele pode dizer, muda, acrescenta isso, tira aquilo, sem depender de assinatura de um monte de gente. Ou porque ele é bambambam mesmo e tem autoridade, ou porque essas pessoas todas deram a ele essa autoridade de definir o que é que pode ou o que é que não pode. Isso é um fator chave de sucesso para organizações que querem abordar métodos ágeis dentro do seu desenvolvimento de soluções. É preciso conseguir dar essa autonomia para quem está cuidando do escopo, para que ele possa alterar com mais facilidade, com flexibilidade. Senão o negócio não funciona. Eu espero que você consiga perceber que, independente se você está trabalhando com abordagem tradicional e ágil, requisito é um negócio importante. E os conceitos que a gente viu de requisito aqui no curso valem para as duas abordagens, mas vão afetar um pouco a forma como você trabalha. Afeta inclusive as técnicas de análise que você pode utilizar para detalhar ou mapear esses requisitos. Mas o mais importante é que você entenda as características da sua organização e da sua iniciativa e aplique a abordagem mais apropriada. Esta aula faz parte do curso online de requisitos. Se você quer ver mais conteúdos como esse, inscreva-se no meu canal no YouTube. Clique no sininho para saber em primeira mão sobre novos conteúdos. E não esqueça de curtir os vídeos que gostar. Deixe comentários ou dúvidas que eu respondo assim que possível. E se souber de pessoas interessadas ou achar mais gente que gostaria de saber sobre isso, compartilhe os vídeos nos canais que mais gostar.